Boa noite, meu nome é Ivan Moratori Castellani e eu vou apresentar para vocês a minha pesquisa desenvolvida no edital de 2019 de iniciação científica, Complexidade Lógica do Raciocínio Químico Sintético. As transformações da matéria que a química estuda enquanto ciência são representadas através de reações químicas. As reações químicas apresentam uma forma de enunciado condicional, se, então. O grande desafio é quando essas reações são colocadas em longas cadeias de reações químicas de síntese, encontradas na química orgânica, surgindo problema de natureza inferencial. A partir de um conjunto inicial de reagentes, qual será o conjunto final dos produtos? Por ser um processo inferencial, é necessária a construção de raciocínio que visa justificar a decisão de estabelecer quais são os produtos finais de uma reação. Esse tipo de resolução demanda um grande esforço cognitivo e geralmente leva-se algum tempo para analisar todas as etapas e as variáveis envolvidas numa reação de síntese orgânica. Esse fenômeno também é observado ao fazer com que computadores façam as reações de síntese orgânica, pois o número de etapas gera a ocorrência de gargalos computacionais. A forma possível de reduzir o esforço e tempo empregados para resolver as reações de síntese orgânica é através do uso de recursos heurísticos. Heurística é uma estratégia cognitiva empregada com o objetivo de ignorar certas informações para a realização de decisões de forma mais rápida e com menos recursos. A questão inicial do nosso estudo é se produtos de reações químicas podem ser obtidos através do uso de heurística para prevê-los e se os produtos poderiam ser previstos computacionalmente, com o intuito de obter produtos que ainda não foram descobertos empiricamente. O primeiro ponto a ser trabalhado nessa linha inicial da pesquisa é dentro do aspecto lógico e computacional do raciocínio químico. Como as reações, entendidas como um processo inferencial, podem ser representadas por uma fórmula lógica. Entretanto, características estruturais não estão presentes na representação lógica das reações, como a geometria das moléculas, sendo uma opção de representação a sua forma computacional. Em Masomi 2015, é apresentada uma tradução de equações de síntese orgânicas na linguagem PDDL, que constitui-se numa linguagem que estabelece um padrão de representação de planos, que são enunciados condicionais da forma alfa implica beta, no qual alfa é uma condição e beta é uma meta. O fato de podermos representar reações químicas na linguagem PDDL torna possível analisarmos a síntese orgânica de um ponto de vista lógico. Em especial, cabe o seguinte problema: como podemos compreender a complexidade das reações químicas usando os recursos lógicos? Em Beraldo de Araújo, 2016, apresenta-se uma forma de medir a complexidade lógica de enunciados, em que a complexidade lógica de uma estrutura B, sendo produto da reação relativamente a uma estrutura inicial A, no caso os reagentes, é a quantidade mínima de inserções e extrações para transformar A em B. Ou seja, as regras de síntese da química orgânica são regras de extração e inserção de ligações entre os elementos. Inicialmente, o objetivo era investigar a possibilidade de usar a complexidade como um modelo heurístico capaz de gerar um algoritmo que realizasse a previsão dos produtos de uma reação a partir da representação em PDDL de uma reação química, a fim de evitar gargalos computacionais. Entretanto, essa linha de pesquisa não pôde ser seguida devido a contratempos relacionados à pandemia de Covid-19 e ao fechamento dos campos da UFABC. O foco da pesquisa passou a ser como os recursos heurísticos podem ser aplicados à química. A questão computacional passa a ser uma questão cognitiva, como os seres humanos usam heurística para resolverem reações químicas. Em relação ao uso de heurística para a resolução de um problema em química, a área que mais se destaca é a educação. Heurística é útil para a resolução de problemas de forma a poupar os alunos de um grande esforço cognitivo e também é essencial no processo de aprendizagem e na adaptação dos modelos mentais dos alunos para justificar suas respostas a partir de novas informações aprendidas. Entre as estratégias heurísticas encontradas se destacam a redução, a representatividade e a lexicografia. A redução é quando as alternativas compartilham entre si características semelhantes. A estratégia é reduzir o número de alternativas ou pistas, eliminando as que não são informativas aos processos de seleção. A estratégia heurística da representatividade é quando se faz um juízo do grau em que um objeto em análise lembra uma instância de um protótipo da sua classe, presumindo que os objetos sejam da mesma classe. A lexicografia pertence à classe de estratégias heurísticas de decisão com uma razão. Um exemplo é comparar dois compostos para analisar qual tem maior ponto de fusão e encontrar a pista que um deles tem um peso molecular maior que o outro, indicando uma maior temperatura de fusão.
Concluímos, então, que as inferências realizadas pelos químicos a fim de justificarem as suas respostas quanto aos resultados de reações químicas passam em algum momento pelo uso de estratégias heurísticas. Entretanto, o desafio do uso de heurísticas consiste em avaliar qual estratégia é mais efetiva em seu contexto de aplicação, seja na área de computação ou na área da educação.